A ideia hoje é compartilhar as coisas que aconteceram quando eu estava parando de trabalhar para empresas brasileiras e comecei essa procura de freelance e trabalho fixo em empresas estrangeiras. A ideia é contar tudo o que aconteceu, o que eu aprendi. Eu não li em tutorial, eu fui usando o método científico básico na minha própria vida, em que você identifica um problema, você tenta quebrar esse problema no máximo de pedacinhos o possível, você tenta entender esse problema, você forma uma hipótese a respeito da solução desse problema, você testa essa hipótese, você analisa os resultados e você interage até obter o sucesso em cima disso. Então eu sempre usei esse método científico para tudo na minha vida, né? Eu quero começar compartilhando com vocês as minhas frustrações e os erros, né? Então eu vou mudar aqui da tela, eu vou mudar para IDE. Eu tenho 26 imagens diferentes com lições que eu aprendi no passado, com datas, com e-mails que eu enviei para empresas, com respostas que eu recebi dessas empresas. Eu aprender e mudar um pouquinho minha forma de abordar. Alguns com simplesmente uma negativa que às vezes pode até colocar para baixo, deixa você chateado, né? E algumas respostas com chance de entrevista que não deram em nada. Muitas das entrevistas não deram em nada. E algumas coisas que foram positivas. Então, consegui trabalhar, consegui tanto fazer freelas para fora, quanto conseguir um emprego full-time fixo em empresas estrangeiras. No começo de 2015, eu já estava fora de São Paulo, eu estava em Joinville, na cidade de Joinville, já fazia pouco tempo, né? Eu saí de São Paulo em 2013, voltando um pouco mais, eu abri minha própria empresa de TI, para quem não me conhece ainda. Eu abri a minha empresa de TI em São Paulo em 2003 e eu tentei empreender no Brasil, quebrando a cara. Tentei empreender no Brasil de 2003 até 2013 e tentei empreender atendendo empresas do Brasil, né? Em 2013 eu quis mudar de São Paulo, então eu fechei o escritório, perdi muitos clientes por causa disso e tentei mudar um pouco a minha vida. Então o que eu fiz? Depois que eu comecei a perder clientes em São Paulo, eu pensei, por que eu não tento adquirir serviços fora do Brasil? Por que eu não tento fazer freelance para fora do Brasil? E o meu inglês não era bom na época, né? Tanto eu também vou compartilhar aqui, ó, tá aberto aqui, ó, uns textos que eu fiz, né? E deixa eu aumentar aqui para ver se dá para aumentar a fonte. Repara aqui, ó, que esse arquivo eu compartilhei com esse usuário que eu tô agora, do código falado, mas esse texto eu fiz ele em 8 de abril de 2015. Olha só a linha do tempo, né? No começo de abril eu comecei a ver a situação apertando, né? No começo de abril não, no começo de 2015. Então em abril eu criei esse texto aqui que eu vou aumentar o tamanho da fonte para ver se vocês conseguem, né? Agora eu editei, agora esse negócio aqui tá agosto de 2019, né? Mas repara que antes estava 2015 para vocês verem, certo? Então o que eu fiz? Eu falei, eu não tenho inglês muito bom, e eu não tenho, tanto é que esse texto ele tá bem sucinto. A ideia de fazer um texto bem sucinto era justamente para eu não ter muito erro no inglês, né? O meu inglês não, no momento em que eu criei esse texto, eu só digo quem eu sou. Olá, meu nome é Fernando Santos e eu sou um desenvolvedor web do Brasil. Eu trabalhei na minha própria empresa desde 2003, mas eu fiquei entediado. Não era bem a verdade, né? Eu tava realmente precisando de grana. Mas eu fiquei entediado e agora eu estou procurando novas oportunidades, novos desafios, né? Essas são as informações de contato caso você queira me contratar. Skype, Twitter, GitHub, AngelList, eu vou falar sobre o AngelList já. O site da minha empresa no Brasil. Eu falo inglês, ainda melhorando. No caso, o fato de não ter um inglês perfeito, eu não podia deixar isso me segurar, porque eu estava precisando de dinheiro, então eu tinha que fazer alguma coisa.
Então eu não posso pegar e falar, eu vou pegar e vou estudar inglês. Não posso, o boleto já venceu, entendeu? Então aí continuando, esses são os 2 últimos projetos que eu desenvolvi. Imbatível.com.br, que não existe mais, era um e-commerce para vender pacotes de viagem, usando Laravel, MySQL e Amazon Web Services. Clínica Maxwell, que é um WordPress básico. Clínica Maxwell é um site de uma... existe até hoje, mas não é mais cliente nosso, meu. É um site de dependentes químicos que eu fiz usando o WordPress básico do básico do básico do básico. Qualquer um consegue fazer um site igual. No momento eu estou trabalhando num bot para criar conteúdo automatizado. Era uma coisa que eu estava trabalhando mesmo no momento, naquela época, né? Mas era só em side projects. Eu vou falar também da importância de ter side projects. Aí no final, thank you, certo? Então o meu texto ele era sucinto porque eu não tinha portfólio, eu não tinha currículo e eu nunca tinha feito um currículo e o meu inglês não era bom. Olha só, eu comecei a procurar oportunidades em inglês neste estado. Aí eu pensei, para quem que eu vou mandar esse texto? Então eu tive 2 ideias. Olha só, esse texto, um spoiler, esse texto no final das contas, ele acabou tendo 3 versões. Essa é a versão 1, certo? E eu vou explicar para vocês as evoluções desse texto, certo? Então isso é abril de 2015, não perde a linha do tempo. Então eu usei 2 ferramentas na época para divulgar esse texto. O primeiro, eu me perguntei, eu sempre detestei burocracia. Aliás, boa parte das decisões que eu vou tomando para mudar e para conseguir trabalhos para fora, vocês vão perceber que eu sempre viso cortar a burocracia. Eu não gosto de muitas reuniões, eu não gosto de ter que fazer muitas entrevistas, eu não gosto de ter que preencher muitos formulários, eu não gostava de ter que ficar fazendo um monte de teste para avaliar skill. Vai vendo, acompanhe no amor, né? Então eu pensei, onde é que eu posso conhecer outras pessoas que talvez pudessem ter dinheiro para me contratar? De forma assim, conversando na amizade, né? Então o primeiro lugar que eu encontrei foi o Founder2Be. Founder2Be é um lugar onde você encontra cofundadores, né? Conversando em inglês, no caso, né? E quando você se cadastra no Founder2Be, ele pergunta qual é o tipo de cofundador que você é, por exemplo. Você pode falar, eu sou cofundador desenvolvedor, ou seja, eu tenho conhecimento técnico e não tenho dinheiro. Eu sou cofundador investidor, ou seja, eu tenho uma ideia e dinheiro e estou procurando desenvolvedores. Ou eu sou um cofundador que entende de business, de negócios. Eu não tenho dinheiro, não tenho conhecimento técnico, mas eu consigo fazer o negócio girar. O Founder2Be ele permite que você envie mensagens privadas para essas pessoas, compartilhe o Skype com elas e para conversar sobre projetos e tal, né? Então tem claro que você vai conversar com muita gente com uma ideia muito boa e sem R$1 para te pagar para implementar essa ideia. Mas ali eu estava focando no networking, né? No Founder2Be. Já no AngelList, eu criei um perfil no AngelList. Eu me resumi em uma única linha dizendo, trabalho com desenvolvimento web desde 2001, evangelista do PHP, né? Tem que se jogar lá em cima, né? Ama escrever código, né? Eu tenho 42 conexões lá, né? Aí eu coloquei, claro que isso aqui foi atualizado depois, né? De 2017 e tal, mas antes eu tinha só a Mastop, a minha empresa mesmo, como experiência. Nunca tinha trabalhado para ninguém, nem fazendo nada. O que eu gostei no AngelList? No AngelList eu gostei que ele te permite a procura de vagas de emprego. Deixa eu ver se precisa logar aqui, né? Mas ele permite que você procure vagas de emprego de forma super simples e você consegue filtrar nas vagas de emprego só as empresas que topam contratar o trabalhador remotamente. Essa pra mim, era a melhor ferramenta que eu poderia usar na época, né? Então eu entro aqui no Remote, Remote Possible, possível trabalho remoto, a maior parte ou completamente remoto, né? Vou colocar aqui o Remote Possible, por exemplo. Então vamos supor que aqui, tem 7.600 startups com o Remote Possible. Aí vamos supor que na época, com o meu background trabalhando com a minha própria empresa no Brasil, de 2003 a 2013, como a minha empresa era uma agência web, eu sabia
o meu conhecimento mesmo era muito focado na realidade de agência. Eu tinha conhecimento em WordPress, sabia fazer um tema de WordPress, sabia fazer um plugin de WordPress, sabia o PHP com Laravel e Symfony, sabia MySQL, sabia o mínimo de DevOps e sabia razoavelmente bem de front-end. Então eu poderia usar esse know-how, mas o inglês não era lá essas coisas e o meu objetivo ali era começar a ganhar em dólar, né? Então aqui eu poderia, no caso, como tem 7.600 empresas com possibilidade de remoto, você pode colocar as tecnologias que você entende, né? Então eu coloquei lá, PHP, quem é que está contratando? Das 7.000 e poucas, foi para 221, né? Então uma vez que você está cadastrado e está logado, eu poderia pegar aqui, por exemplo, e o legal é que muitas vezes tem salário, sabe? Já mostra o salário. Então, esse aqui, por exemplo, de Tampa, né? O salário é entre 50 a 130 mil dólares por ano, né? Front-end React Developer. Então, aqui, só clicando em aplicar agora, o AngelList ele funciona como se fosse um Tinder, sabe? Você dá like na empresa, a empresa fica sabendo que você aplicou o serviço dela. Se ela curtiu você também, ela vai aceitar a sua aplicação e aí o próprio AngelList faz a introdução entre os dois. Eu vou dar um exemplo aqui, esse aqui foi a primeira introdução que eu recebi do AngelList. Então vamos supor. Acho que eu tenho que visualizar no tamanho padrão, né? Não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas aqui era uma fundadora dessa empresa aqui, né? Ela curtiu o meu perfil, então aqui eles falam, vocês dois estão em cópia neste e-mail, vocês podem os dois responder a esse e-mail para combinar de trocar uma ideia, né? Então aí eu já pegava e mandava o meu texto padrão também. Aquele texto que eu fiz lá, o padrão. Esse aqui. Então eu pegava e mandava esse texto aqui para todo mundo que me aceitava lá, né? E no meu perfil do AngelList, o AngelList te pergunta algumas coisas. Repara que foge um pouco da burocracia e tal, né? Como eu não tenho faculdade, então eu não costumo colocar, tipo, onde foi que você fez faculdade, o que você estudou, porque na verdade eu não tenho faculdade, entendeu? Então eu tinha o meu skill set, eu tinha experiência na minha própria empresa, mas eu simplesmente não tenho faculdade. Então aqui no caso, o que eu faço? Eu coloquei, eu estudo o tempo inteiro, porque isso é uma verdade, eu leio muito, na maior parte em inglês, porque isso é verdade também. Eu trabalho pesado e eu adoro novas tecnologias. Então eu tentei me resumir aqui no meu perfil do AngelList. Aí aqui no Achievements, tipo, conquistas, né? Aí aqui eu falei, tipo, que em 2003 eu fundei a minha empresa e levei até 2013, que foi a história que eu contei pra vocês no começo da live, né? E que eu trabalhei no passado, eu trabalhei com os shops CMS no passado, que em 2007 eu fiz um módulo de conteúdo, um módulo open source para shops, que é usado por muitos sites até hoje. O nome do módulo é Mastop Publish e tal. Também fiz outro módulo chamado Mastop GoTo. Também falei que em 2009, há 10 anos atrás, eu desenvolvi um sistema de e-commerce do zero para pequenas empresas e vendi como se fosse um serviço, né? Então eu coloquei aqui o que eu já tinha feito na minha vida em TI, entendeu? Se eu tivesse mais projetos paralelos, eu teria colocado também. Então eu coloquei aqui os meus skill sets. Então a ideia aqui era tentar, principalmente com textos curtos assim, tentar chamar a atenção de quem estava contratando, né? E eu fiz bastante coisa errada no final das contas. Então vamos dar uma olhada nas respostas que eu tive desses primeiros contatos, ok? Então aqui é um exemplo de uma resposta do AngelList. Aqui é o exemplo de uma segunda resposta do AngelList, né? Aqui foi um texto que eu mandei especificamente para ele, para este rapaz, né? Para o cara desta empresa. Naquela época, quando eu falei para vocês aqui que eu não tinha GitHub, que eu não tinha currículo,
que eu não tinha portfólio e o meu inglês não era lá essas coisas, o meu GitHub naquela época era uma vergonha. Porque quando em 2007, quando eu contribuir para projetos open source, o GitHub não existia. Então naquela época era tudo SourceForge, né? Quando o GitHub nasceu, eu já não contribuía mais para projetos open source. Eu trabalhava com a minha agência, tudo privado, sem usar Git e sem usar nada. Então o meu GitHub era uma vergonha naquela época. Então vamos analisar as respostas aqui, né? Aí aqui um texto que eu mandei para ele, né? Eu falei, oi, né? Oi, Yubei. Eu sou um desenvolvedor empreendedor do Brasil e eu quero viver e morar nos Estados Unidos. A minha ideia naquela época não era só conseguir, ainda não era, nesse primeiro texto, a minha ideia era sair do Brasil. Não era necessariamente, não era só conseguir freelance, não era só conseguir trabalho. Eu queria de fato deixar o Brasil. Eu estava desanimado do Brasil naquela época. Então eu falei, eu posso codar por comida, mas eu coloquei um sorrisinho aqui, né? Porque, não sei se vocês sabem, quando você procura trabalho fora do Brasil, a diferença de câmbio, ela faz com que você seja um concorrente muito bom em comparação com os outros profissionais que estão disputando a mesma vaga. No mercado de trabalho, eu costumo fazer uma comparação, mais ou menos com a comparação com a aranha. Eu não sei se você mora em casa. Sabe quando você olha assim no canto da sua casa e tem aquela teia de aranha? A aranha tá ali com ovos e tudo mais, e a aranha tá esperando pela comida e tal. Essa aranha não precisa sair para caçar. Os clientes dessa aranha, os clientes chegam lá, né? Os clientes nada, as presas, né? Elas chegam naquele espaço que aquela aranha está dominando, né? Então quando você procura vagas, por exemplo, no Brasil, quando você procura vagas com empresas brasileiras, você está competindo com outras pessoas que têm uma realidade muito parecida com a sua. E tem esse problema também de o salário é cada vez menor e tudo mais, certo? Agora, por exemplo, se você está procurando um trabalho remoto ou um freela para uma empresa, por exemplo, do Reino Unido, o pound, a libra esterlina, ela é quase 5-1, entendeu? Então, quer dizer, o salário de um atendente de McDonald's do Reino Unido é praticamente o salário de um advogado no Brasil, se você fazer a conversão, sabe? Então, eu vou mostrando para vocês, eu vou mostrar para vocês a evolução do preço, do texto que eu fiz, até chegar no último, e vocês vão perceber o que mudou e por que eu fiz essas mudanças, né? Então nesse texto aqui que eu mandei para o rapaz, né? Eu falei, eu posso codar em Symfony, em PHP, e eu também posso ajudar a trazer clientes do Brasil para sua empresa. E eu posso traduzir o seu produto para português e tal. Esse rapaz, esse Yubei, ele respondeu, a gente marcou uma reunião e tudo mais, e não deu em nada, eu não consegui nada. Aí tem o 3 aqui, ó, Angel 3, o terceiro resposta do AngelList, né? Aqui foi o fundador que mandou pra mim, né? Quer dizer, olha só, o que tava me animando nessa hora, eu com texto mais ou menos, curto, sem currículo, sem portfólio, inglês meia boca, GitHub vergonhoso e muito boleto pra pagar, eu já tava tendo resposta das pessoas. Então pra mim já era uma coisa, pegar o feedback das pessoas e tentar melhorar, tentar mudar, certo? E ainda vai ficar melhor, vai ficar legal, vai vendo. Aí ele falou assim, olá, alô Fernando, eu sou o Pavlos, cofundador da empresa ExitB, né? Os outros screenshots eu tiro, quando tem endereço de e-mail eu tiro pra não ficar chato, mas tô compartilhando os nomes aqui também, acho que não tem problema. Nossa missão é recuperar visitantes abandonados e aumentar as conversões baseada em análise comportamental. Nós estamos atualmente procurando por um desenvolvedor full-time com experiência em Laravel. Por favor, me avise se você estiver interessado, que a gente pode marcar uma conversa no Skype, certo? Eu estava interessado, eu respondi, teve toda uma conversa por e-mail com ele, eu não lembro se eu tirei screenshot, né? Tem várias rejeições aqui, né? E também não deu em nada. Tá, então o que aconteceu aqui com o AngelList, né? Primeira parte. Então, o resultado dessa primeira
foi o seguinte. Graças ao Founder2Be, eu enchi o meu Skype de contatos de empreendedores de fora do Brasil, né? E esses contatos com empreendedores, a grande maioria, eu fiz para mais de 15 entrevistas e a grande maioria deram em nada, né? Só que quando eu tava quase desistindo, repara que o nosso texto, ele era de março, abril, maio, junho, julho. 3 meses depois patinando, com um monte de conta vencida, na situação assim bem complicada mesmo. 3 meses depois, um dos contatos do Founder2Be no meu Skype, inicialmente o Founder2Be não tinha me trazido nada, né? Um desses contatos que eu já peguei uma certa amizade, ele tinha viajado para Florianópolis, né? E eu morei em Florianópolis um tempo. Aí o fato de nós dois termos morado em Florianópolis fez com que a gente conversasse mais, tivesse uma coisa em comum e tal. Ele era dono de uma agência web de Washington, e ele tinha muita demanda de WordPress, né? E em julho de 2015 ele me passou um trabalho para fazer. Em julho de 2015 nós combinamos um trabalho de freelance, e nós combinamos um pagamento de $35 por hora, que foi o meu primeiro dólar, né? E eu até aquele momento eu estava com este texto, só esse texto, Founder2Be e AngelList, todos os dias. Pra mim era até meio chato no próprio AngelList, porque eu me candidatei a mais de 200 vagas no AngelList. E esse tipo de coisa aparecia no meu perfil. As empresas viam no meu perfil assim: Fernando Santos, do Brasil, se candidatou no último mês em mais de 200 vagas. Eu estava desesperado. E era chato, assim, de saber que as empresas viam que eu tinha me candidatado a mais de 200 vagas. E isso me trouxe muitas oportunidades de fazer entrevistas. E uma coisa que eu não sabia que ia ser importante para mim foi pegar a experiência em fazer entrevistas. Eu tava colecionando rejeição, coisas que não davam em nada. Algumas pessoas se davam ao trabalho de responder o e-mail dizendo o porquê que não iam me contratar, o porquê que não era uma boa ideia e tudo mais. Isso tudo do AngelList, porque o Founder2Be era cheio de gente querendo que eu trabalhasse de graça, certo? Porque tinha muito fundador com ideia sem conhecimento técnico e sem grana para pagar. Tinha também fundadores querendo validar a própria ideia. Tinha muitos fundadores querendo validar a própria ideia, mas com pouco dinheiro. Dava para fazer um freelo ou outro, certo? Só que como eu tava precisando muito, né? Só que eu não conseguia acertar nada com ninguém. Mas essa galera toda ficou no meu Skype. Aí eu comecei a fazer freela para essa empresa, para essa outra agência, para essa agência de Washington, né? Avançando muito no tempo, hoje eu trabalho para uma outra agência de Washington, mas eu trabalho só para eles, né? Mas essa primeira agência de Washington foi a primeira empresa que me deu oportunidades fora do Brasil, graças a esse contato que eu peguei no Founder2Be, depois de amadurecer, depois de ter passado por várias entrevistas. Ele me passou um trabalho de teste. E aí eu fiz esse trabalho de teste e aí ele me passou outro. E pagava, e eu tava ganhando, e era $35 por hora. Era um pagamento, era bom, era muito bom. Só que isso foi tão bom que eu parei de procurar trabalho, certo? Então o que aconteceu? Essa empresa, essa agência de Washington, nessa agência de Washington, eu comecei a fazer um projeto atrás do outro. Então eu trabalhava em torno de 150 horas, vamos ver aqui, ó, 150 horas vezes $35, dava uns $5.000 por mês. Não, 150 foi no pico do pico, né? Então era mais ou menos 100. Eu tava ganhando em torno de $3.000 por mês, que na época
que na época dava uns 10 mil reais. Só fazendo freelance e trabalhando menos, né? Só que aí isso me colocou na zona de conforto de novo. Porque eu comecei a... Eu mudei para Joinville, eu mudei de apartamento para um apartamento com aluguel mais caro, eu aumentei a minha qualidade de vida e tudo mais, e isso fez com que eu ficasse sossegado de novo, na zona de conforto novamente, né? Aí o que aconteceu? Isso foi de julho de 2015 até julho de 2016. Eu fiquei um ano trabalhando para essa agência de Washington e gostava, porque era uma agência que tinha o quê? 3 funcionários na época, né? Eles terceirizavam tudo. Eles pegavam o cliente, terceirizavam o design, eu pegava o design pronto, aprendi muito com eles também, sou amigo do dono até hoje. E só que chegou em julho de 2016, deu merda de novo. O que aconteceu? Em julho de 2016, a empresa dele mudou o foco de, ao invés de ser uma agência web com foco em clientes específicos, em projetinhos para me passar, eles mudaram para produto. Eles queriam mudar a empresa inteira para produto, para investir em um produto só. Então eles, em julho de 2016, eles não precisavam mais do meu trabalho. E o que aconteceu com isso? Eu fiquei... Imagina que você aumenta a sua qualidade de vida e você adquire novas contas e você não faz um pé de meia e você tem uma estabilidade financeira durante um ano e de repente a minha receita, a minha renda mensal, ela caiu para 0. Porque quando eu comecei a trabalhar para essa agência fazendo freela, eu fui largando os clientes pagantes que eu tinha no Brasil e tudo mais, eu fui deixando... então a minha receita no Brasil caiu muito e o meu trabalho fora do Brasil aumentou muito. Então eu tava muito dependente do trabalho fora do Brasil que eu fazia. Aí o que eu fiz? Durante 15 dias eu fiquei pensando, eles vão mandar mais trabalho e tal, então eu não peguei e não fiz muita coisa. Aí depois eu falei, agora eu preciso de um novo approach. O meu inglês já estava um pouquinho melhor e eu resolvi mudar a forma de tentar conseguir trabalho. Eu já não queria mais o Angel List e eu não queria mais o Founder to Be, definitivamente. E eu procurei alguma coisa assim no Angel List, eu vou até mostrar um dos exemplos, né? Que aí já foi em 2016. Esse exemplo aqui, ó, a N-Double, uma empresa de Amsterdã. Então eu entrei no Angel List, é verdade, e... ripa no AngelList. Só que no AngelList eu tava quebrando a cara, porque eu tava fazendo muita entrevista e não tava virando nada. Então esse aqui é um exemplo de uma rejeição, de um negócio que não deu certo. Eu falei pra eles, repara que já um ano depois, nós já estamos em julho de 2016, quando eu parei de trabalhar para a agência que tinha me contratado como freela, né? Então aqui eu já comecei a procurar de novo. Então aqui eu mudei um texto, eu mudei um pouquinho o meu texto e agora eu já tinha um portfólio, né? Um portfólio publicado no meu próprio domínio, né? Então aqui o meu texto, eu fiz um texto sucinto. A ideia desse texto sucinto, bem curto, era só convencer a empresa a clicar no meu portfólio, porque através do meu portfólio ela conseguia saber mais detalhes. Então, para não parecer spam, e eu tava mandando para um monte de empresa, eu fiz esse textinho. Então, oi, meu nome é Fernando Santos e eu sou um Full Stack Web Developer. Você tem que se colocar lá em cima, né, amigo? Do Brasil. E eu tenho mais de 14 anos de experiência em desenvolvimento web. Eu trabalhei com a minha própria empresa desde 2003 e agora eu estou procurando por um novo desafio na minha carreira. Por favor, confiram o meu currículo online e portfólio. Né? Então ali eu já tinha um currículo. Depois de um ano fazendo freela, eu peguei tudo que eu fiz para essa outra empresa e joguei no meu portfólio. E também fiz um currículo todo em inglês, né? Aprendi a lição. Isso me trouxe mais oportunidades de entrevistas do que a primeira tentativa, né? Então essa mensagem que eu mandei para N-Double, por exemplo, me trouxe esta resposta.
Aí ela falou: olá, Fernando. Legal ver que você está interessado em nossa oferta, porque as empresas que estão no AngelList, elas estão atrás de devs, né? Vamos marcar, combinar um chat. Você está ocupado na sexta-feira, 2 horas da tarde, de Amsterdã? Nós podemos fazer uma reunião via Skype para conversar sobre a empresa e a vaga. O que você acha? Aí eu respondi isso. Oi, Joana, mas é claro que a gente pode combinar um chat. Por favor, me adicione no Skype. Fernando Atidô. Sexta-feira, 2 horas, tá ótimo. Obrigado, Fernando. Né? Eles me pediram para fazer um teste em Laravel e eu não passei no teste, né? E eles me deram um feedback extensivo. Na verdade, eu não gostei muito da resposta e tudo mais, porque sabe quando você cria uma expectativa? E eles pediram para eu fazer um teste para resolver um problema de lógica e eu criei um aplicativo completo. Eles pediram para fazer um teste que ia me levar um dia, eu levei 4 dias e criei um aplicativo, joguei no GitHub, botei o aplicativo na Amazon Web Services. Eles pediram para eu fazer o A, eu fiz o ABCD, né? Só que, pelo fato de ter feito tão mais do que eles tinham pedido, eu falei, agora que eu vou pra Holanda. Agora que eu pego essa vaga, mas que vai ser legal, vou morar na Europa, vai ser bacana, eles vão olhar pro meu teste, vão cair o queixo, vão me amar, né? No final das contas, ninguém gostou do que eu fiz e eles enviaram várias críticas sobre o meu código, meu estilo. Eles falaram que o meu código tinha muita mágica. Qualquer hora dessa eu vou compartilhar com vocês um código meu. Lembra que eu falei que no passado eu tinha trabalhado com o projeto Open Source? Esse código que eu fiz em 2007 está disponível, está no GitHub até hoje. Então você pode ver, eu fiz uma função chamada administração. Pra você ter uma noção de como eu gostava de mágica no código, eu fiz uma função chamada administração, que na administração do módulo você rodava essa função e ela gerava tudo. Gerava a tabela com o CRUD e o escambau, tudo numa função só. E eu achava bonito isso. Lê do engano, né? Aprendi. Então, nesse caso, isso foi uma espécie de rejeição, né? E agora vai começar. Eu vou começar a mostrar para vocês que eu tive 5 ideias diferentes para conseguir trabalhos para fora, né? Eu vou apresentar essas 5 e as rejeições que eu tive em todas elas, que faz parte, como vocês podem ver aqui nesses arquivos, eu tenho code, e-mail, eu tenho rejeições para mostrar para vocês, né? Feedback positivo, rejeição com feedback, né? Então eu vou mostrar para vocês todas as 5 ideias que eu tive de como eu poderia atingir essas outras empresas na minha segunda tentativa, em 2016 no caso, na minha segunda tentativa de conseguir uma vaga. A primeira eu já falei pra vocês que era o AngelList, a segunda eu já falei pra vocês que era o Founder to Be. Não tava virando, eu tava fazendo muita entrevista, mas tava muito burocrático pra mim. Eu pensei, eu preciso de um novo approach. Vou mudar um pouco o meu texto. Deixa eu ver se eu consigo aqui a segunda versão do meu texto. Esse aqui foi a primeira rejeição também, tá? Essa foi a primeira rejeição aqui no caso do AngelList. Como eu já tô na segunda fase, falei pra vocês, primeira ideia número 1, AngelList, certo? Olha só, aqui é uma resposta positiva, né? Aqui ele falou, ei Fernando, obrigado por mostrar interesse na nossa empresa. Olhando o seu currículo, parece que você seria um ótimo great fit, que você seria um ótimo encaixe para nosso time, né? Se você estiver livre para conversar na próxima semana, eu adoraria. Se você estiver livre na próxima semana, eu adoraria conversar. Você tem algum tempo livre no final da semana que vem, entre quarta e sexta-feira? Obrigado, fulano de tal, do A Nova Culinária. Aí eu respondi isso aqui. Oi, Cris. Feliz em saber que eu posso ser um bom encaixe para o seu time. É claro que a gente pode conversar na semana que vem. Nós podemos combinar um chat na hora que você quiser. Me fale qual é o melhor horário e nós podemos marcar. O meu time zone, o meu fuso horário é mais 4 horas. Então,
vai ser 10 horas aqui. Então são 10 horas aqui quando são 6 horas na Califórnia, Fernando, né? Essa foi a minha resposta. Olha só. Aí aqui a primeira rejeição foi: Ei, Fernando, depois de discutir com o time aqui, nós pensamos que você seria um ótimo encaixe aqui, mas infelizmente nós não temos recursos requeridos para patrocinar a relocação e o visto de alguém. Nós somos um time muito pequeno e infelizmente nós não podemos gerenciar isso agora. Eu sinto muito pela confusão e pela falta de resposta. Obrigado. Então essa foi a primeira rejeição na tentativa 2, uma rejeição vinda do AngelList. Nesse caso aqui, eu tive muitas rejeições desse mesmo tipo. Não conseguimos, porque como o meu objetivo, logo de cara, assim, o meu objetivo era também sair do Brasil, eu ainda não estava focando tanto no freela. Eu tava focando mais no: ei, você não me quer pra sua equipe, não? Eu posso sair do Brasil a hora que você quiser. Certo? Vamos ver a segunda rejeição aqui, ó. Aqui, na verdade, o objetivo de mostrar essa segunda rejeição aqui, do textmaster.com, ele falou: Ei, querido Fernando, obrigado pelo seu interesse no Textmaster. No entanto, nós já preenchemos essa posição de Front-End Developer. Obrigado. Repara que o assunto do e-mail aqui, na verdade, já não é mais AngelList. Então aqui foi uma ideia nova que eu tive. Deixa eu contar pra vocês. Nessa época, o meu inglês já estava um pouco melhor. E durante muitos anos eu vou passar pra vocês as dicas do que eu fiz para poder melhorar o meu inglês. Uma dessas dicas é que eu sempre procurei, mesmo quando o meu inglês era 50%, eu sempre procurei consumir conteúdo sempre em inglês, certo? E uma das fontes de conteúdo em inglês que eu sempre gostei é o Hacker News. Deixa eu entrar aqui para mostrar para você. Isso aqui é a minha fonte principal de notícias de tecnologia. Eles têm um algoritmozinho bem legal em que eles colocam para cima, de acordo com o interesse dos leitores, da comunidade, eles colocam em primeiro lugar as notícias do dia. Sempre que você clicar aqui ou aqui ou aqui, nesses itens, são todos links de conteúdo externo, site dos outros, né? Então aqui no caso, se você entrar nessa página que eu tô aqui agora, isso aqui é o que tá acontecendo hoje em TI. Pra você ficar por dentro de tudo que está acontecendo em TI, é legal acompanhar o Hacker News, certo? Só que o Hacker News tem duas seções bem legais. Uma delas é Who's Hiring? Quem está contratando? Eles criam uma vez por mês um post, porque aqui as pessoas criam posts e aqui dentro rolam comentários, ó. Dentro da notícia sobre Google e Mozilla estão falhando estão falhando em suportar desenvolvedores de extensões nos navegadores, né? Então quando você clica aqui nos comentários, você vê toda uma ladainha da comunidade sobre esta notícia. Então o Hacker News também é uma comunidade em que as pessoas conversam, né? Isso é bem legal. Só que dentro do Hacker News tem dois tipos de posts que me interessavam muito naquela época, que era Who's Hiring? Vou até usar o Google direto, né? Hacker News, Who's Hiring? Repara que todos os resultados da busca é um post por mês. Então são posts, vai vendo, são posts em que o objetivo é que as empresas que estão contratando respondam a este post com comentários dizendo quais são as vagas que elas têm e qual é a informação, como é que faz para você se candidatar, certo? Então vamos dar uma olhada aqui no, por exemplo, Who's Hiring de maio de 2019, né? Então se você entrar aqui, vai ver que é todo do mês passado, mês de maio de 2019, se você scrollar essa tela, vai ver que tem vaga pra cacete. É muita vaga, certo?
Primeira vez que eu entrei nessa tela, qual foi? O que você pensaria, meu amigo programador e minha amiga programadora? A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nessa tela, olha só, vou dar uma olhada na primeira vaga, por exemplo. E eles têm um certo padrão de ética entre eles, que as vagas têm salário, né? Então, por exemplo, essa vaga aqui, por exemplo, remoto e na empresa, de $96 mil a $128 mil em Washington, D.C., por ano, nesse caso. Esse salário aqui é por ano, né? Primeira coisa que eu fiz quando eu vi que isso existia, e eu tava na minha vontade de conseguir trabalho lá fora, de freela e tudo mais, o que eu fiz? Command F, localizar nesta página. Isso é um atalho do navegador, né? Vamos procurar nessa página. O que eu vou procurar nessa página? Vou colocar um arroba aqui. Só de colocar um arroba, ele está me dizendo que nesta página tem 58 endereços de e-mail. O que eu fiz então? Eu pensei, e tem vários meses, tem um por mês, vários endereços de e-mails por mês. Qual foi o meu próximo raciocínio lógico? Eu posso fazer um script em JavaScript para pegar todos os e-mails dessa página. Eu vou disparar e-mail para todo mundo. Eu pego o meu texto padrão, disparo meu e-mail para todo mundo e vamos ver o que acontece. Aí eu tenho esse script aqui, né? Tá aqui, até compartilhei, né? Um JavaScript para extrair e-mails de uma página. Esse JavaScript ele depende do jQuery, né? E também depende de um elemento que tenha o ID e-mails. Esse script é de 2015. Eu fiz esse script para poder extrair os e-mails de uma página e eu consegui pegar nesta página todos os e-mails, certo? Então se eu for procurar aqui por todos os arrobas, ó, isso aqui tá errado porque é uma página do Medium. E-mail. Só que eu puxei aqui todos os e-mails dessa página e mandei o meu texto versão 2, a versão 2 do meu texto. Essa é a versão 2. É isso aí. Olha só, eu quero mostrar pra vocês a evolução do meu texto, né? Lembra que eu fiz esse texto aqui? Texto trampo. Em 2015 eu fiz esse. Sem portfólio, GitHub muito meia boca, sem currículo, inglês ainda em construção, né? Aí eu fiz a versão 2 depois que na minha segunda tentativa de procurar trabalho. A versão 2 foi essa. Vamos dar uma olhada no que mudou, né? Eu já tinha portfólio, né? E também era um texto sucinto. Eu peguei esse texto, peguei a galera dos e-mails lá no Hacker News, mandei para mais de 300 empresas contratando. Olá, meu nome é Fernando Santos e eu sou um Full Stack Web Developer do Brasil. Eu deixava claro, eu colocava Full Stack Web Developer e o título e o assunto dos e-mails era todos os assuntos do meu e-mail versão 2, a versão 2 do meu texto era Full Stack Web Developer. Porque a ideia era, como eu sabia que eu estava mandando, essa estratégia que eu estava usando de mandar um e-mail para todo mundo do Hacker News, essa estratégia se chama cold mailing, né? Que é você mandar um e-mail, é quase um spam, mas é um e-mail que eu pegava, eu abria no meu endereço de e-mail e mandava em um por um para um endereço de forma aberta. Eu não mandei newsletter para todo mundo. Eu usei o meu provedor de e-mail e mandei um por um. Eu só usava a lista mesmo para poder agilizar o processo, entendeu? Copia o endereço, cola aqui, cola o texto, cola o assunto, envia, copia o próximo endereço, cria um novo e-mail, cola o assunto, cola o texto, cola o endereço do envia, copia o terceiro e-mail, abre um novo e-mail, cola o texto, né? Eu fiz um trabalho meio braçal aí para poder mandar para mais de 200 mensagens usando endereços de e-mail que eu puxei do Hacker News. Tá, ok? E o assunto para poder na resposta do e-mail eu saber o que era resultado do Angel List, o que era esse cold mailing que eu estava fazendo do Hacker News, eu usei sempre Full Stack Web Developer. Até porque lá no Hacker News a maioria das empresas não estavam contratando Web Developer. Muitas delas estavam contratando DevOps, QA Engineer,
designer, front-end. Então eu coloquei Full Stack Web Developer para poder, para mostrar para a empresa que tem a vaga, que se o stack deles tiver qualquer coisa a ver com a internet, eu posso ser útil de alguma forma. O meu objetivo era esse. E a ideia desse texto, o mais sucinto possível, deixa eu traduzir esse e-mail para vocês, aí eu vou explicar o que mudou. Oi, meu nome é Fernando Santos e eu sou um Full Stack Web Developer do Brasil. Eu tenho mais de 14 anos de experiência em desenvolvimento web. Eu trabalhei na minha própria empresa desde 2003. E agora eu estou procurando por um novo desafio na minha carreira. Essas são as minhas informações de contato caso você tenha interesse em me contratar. Skype, Twitter, GitHub, AngelList, LinkedIn, Facebook e o meu portfólio online, né? Que também tinha o meu currículo no caso. Olha, aí eu terminei falando: eu amo codar, eu amo codar, aprender e ensinar. A maior razão pelo qual eu estou atrás de um novo trabalho agora é porque eu quero sair do Brasil para me tornar mais fluente em inglês, mais fluente, né? Onde já se viu? Mas é isso aí. Então, isso aqui foi uma das coisas que me ferrou muito, porque boa parte das respostas negativas que eu tive vindo do Hacker News era a empresa falando: a gente não está contratando agora, a gente não tá podendo patrocinar visto de candidato agora, entendeu? Aí eu terminei falando: se você quiser, eu posso começar a trabalhar com você remotamente e fazer todos os trampos para todos os arrangements, todo o trabalho para o relocation, para a realocação, quando você estiver mais confiante nas minhas habilidades. Se você tem qualquer pergunta sobre mim, por favor, não seja tímido. Eu terminei com o Don't Be Shy para tentar ser um pouquinho, Sérgio Malandro, entendeu? Please don't be shy. Nesse tipo de linguagem, eu amo codar, eu amo aprender e amo ensinar. E se você tiver qualquer tipo de pergunta, por favor, não seja tímido. A ideia aqui é passar uma coisa informal e passar entusiasmo, entendeu? Peguei, obrigado, Fernando Santos. Pá! O fato de... Quando eu falar na terceira tentativa, lembra que eu falei pra vocês que são 5 ideias que eu tive para conseguir vagas lá fora, que eu fiz. E a primeira foi o AngelList, a segunda foi o Founder2Be, a terceira foi o Hacker News mandando cold e-mail, certo? Que é onde nós estamos agora. Por experiência própria, boa parte das entrevistas que eu fiz foi o tempo de experiência. O tempo de experiência contou muito. Porque se a empresa quer, por exemplo, um cara sênior, ela não vai conversar, ela não vai conversar com quem tem pouca experiência. Por outro lado, se a empresa está querendo contratar um cara júnior, se você fala que você tem muita experiência, ela vai falar você é caro demais, né? Agora, aí que vem o macete, aí que vem a união, né? Você é brasileiro. Se você tá feliz em trabalhar por $35 por hora e você tem 14 anos de experiência, muita empresa vai falar: cara, eu consigo um brasileiro com 14 anos de experiência pelo salário de um cara júnior. Para a empresa pequena, para a startup pequena, isso é muito válido. Porque eles vão querer, basta você provar que você realmente é bom, né? É aí que está a competitividade do brasileiro. A conversão da moeda faz com que a gente possa trabalhar por menos e os seus anos de experiência faz com que você, às vezes, é pleno e consegue trabalhar por um salário mais reduzido por causa da conversão da moeda, entendeu? Então, às vezes é muito bom sim você colocar o seu tempo. Na terceira versão do meu texto, quando eu for mostrar a terceira e última versão, vocês vão perceber que o meu tempo de experiência contou muito. Eu vou mostrar. 3, certo? Fernando, obrigado pelo seu interesse na nossa vaga. É tudo do Hacker News, hein? Os caras acham... Cold mail, tudo resultado de cold mailing mesmo, né? Obrigado obrigado pelo seu interesse na nossa posição. Apesar de que seu currículo e cover letter, eles consideravam esse meu texto,
eles consideravam como cover letter, né? Como carta de introdução, entendeu? Então, apesar de que esse seu currículo e a sua carta de introdução sejam bastante competitivo, nós decidimos não perseguir a sua aplicação neste momento. Ou seja, nós decidimos não investir em você agora. Eu respondi para poder dar uma satisfação aqui. Eu falei, sem problema, Barry. Obrigado e boa sorte, Fernando Santos. Certo? A resposta foi no dia 30 de junho. Eu respondi no dia seguinte, 1 de julho de 2016. Ok? Rejeição 4. 5 de julho. Oi, Fernando. Obrigado pela mensagem, mas nós não estamos ainda numa posição de trabalhar com funcionários remotos e também não oferecemos serviços de imigração. Boa sorte na sua pesquisa e sim, e mantenha contato. Obrigado, Martin. Não respondi ele. Rejeição 4. Rejeição 5. Cláudia. Oi, Fernando. Obrigado pelo contato. Reaching out é uma forma de falar que você está contatando, né? Infelizmente, devido a problemas de visto e restrições de cotas no visto, né? Nós podemos apenas considerar candidatos nos Estados Unidos com um visto. Nós também exigimos que todo mundo na empresa... Nós exigimos também que todos estejam na empresa e não é possível oferecer trabalho remoto neste momento. Desejo para você muita boa sorte nas suas procuras. Isso dava uma animadinha. Ai, tá me desejando boa sorte. E estão respondendo os meus e-mails. Eu tive muita resposta. 6ª rejeição. Ei, Fernando. Obrigado por entrar em contato. No momento, nós estamos apenas focando em desenvolvedores web. Não, nós não estamos no momento focando em desenvolvedores web e ao invés disso a gente está procurando por candidatos que tenham trabalhado com direção autônoma, robotics, percepção e indústrias relacionadas. Eu definitivamente vou entrar em contato de novo se posições relevantes abrirem. Best Sônia. Esse tipo de feedback é interessante porque você percebe o que a empresa está querendo, entendeu? Então, às vezes, se você quer mudar o seu foco para estudar essas outras coisas, você pode tentar entrar em contato com essa empresa daqui 6 meses, depois que você já souber o básico do que eles querem, né? Estão sempre contratando. Uma informação bem útil para o que a gente está falando agora, esses dias eu estava lendo uma notícia dizendo que menos de 1% dos programadores estão desempregados nos países desenvolvidos, né? Então países como a Alemanha, países como Estados Unidos, nos Estados Unidos menos de 1% dos programadores estão desempregados. Então esse tipo de coisa, essa informação é útil para você entender que se você consegue fazer o trabalho que a empresa precisa, desde o DevOps até o cara que só sabe o WordPress, tem empresa contratando, é só você encontrar ela. E se você consegue fazer o que a empresa precisa que você faça, a empresa vai se esforçar para te entender. Por isso que você não precisa ter um inglês fluente, cara. Se você souber o básico, souber se comunicar, a entender a escrita e a leitura, no básico mesmo, muita empresa vai se esforçar para te entender, porque a necessidade de mão de obra é maior do que a oferta de profissionais com inglês fluente, entendeu? Saímos da Sônia, que foi o Reject 6, vamos para o Reject 7, 7ª rejeição. Ei, Fernando, o Joey, né? Do Pacdermio. Ei, Fernando, obrigado por entrar em contato. Infelizmente, olha isso, cara, doeu aqui. Ele falou, infelizmente, eu não acho que as suas habilidades batem com o que a gente está procurando para essa posição. Obrigado e boa sorte na sua busca. Eu não tenho habilidade o suficiente, no mínimo ele estava procurando por outro tipo de programador. 7ª rejeição. 8ª rejeição aqui da Katrina, né? Ei, Fernando, obrigado pela sua
pelo seu application, obrigado por se candidatar à nossa vaga no Datanize. Depois de ver o seu trabalho e a sua experiência, eles tiveram o trampo de fazer isso, né? Nós chegamos à decisão de que não vamos adiante no momento, tipo, vamos desistir de você. Eu espero que você não se importa se a gente entrar em contato com você no futuro quando uma posição abrir que possa ser um bom encaixe. Nós agradecemos pelo interesse e desejamos sucesso na sua procura por trabalho. Isso dava aquele ânimo, né? Legal, eu vou conseguir, vamos pegar mais rejeição, né? Não deixar esse tipo de coisa abater a gente, não é não? Rejeição 9, aqui tem uma comunicação legal. Vamos lá, começar por baixo, o Blake. Ei, Fernando, obrigado por entrar em contato. Você está autorizado em trabalhar nos Estados Unidos? A razão pelo que eu pergunto é porque, infelizmente, a imigração dos Estados Unidos é bem horrível, tá num estado bem horrível no momento, e se você não puder trabalhar nos Estados Unidos, nós teremos aproximadamente 20% de chances de você estar disponível para começar em outubro 17 no mínimo. Não é o ideal pra gente, Blake. Aí eu falei, hi Blake. Oi Blake, obrigado pela sua resposta rápida. Desculpe, mas eu não sou autorizado em trabalhar nos Estados Unidos no momento. Eu estou procurando uma oportunidade para conseguir um visto de trabalho nos Estados Unidos. Sem faculdade, né? É bem difícil. Eu enviei esse e-mail para você porque eu vi a sua empresa, o vídeo da sua empresa, e eu acho que você tem um ótimo time em quem eu poderia aprender muito, né? Com o seu time, no caso. Se você não está interessado em me contratar por causa da minha situação do visto, eu vou entender. Nós podemos conversar de novo se a minha situação mudar no futuro. Obrigado, Fernando. Essa foi a resposta que eu mandei para eles. Ele respondeu, muito gente boa, muito legal. Ele falou, desculpe por nós termos uma política de imigração tão horrível, Fernando. Lembre da gente se sua situação mudar. Então, primeiro que como aqui a gente já está em 2016, eu já tinha feito freela para empresas de fora antes. Eu já tinha feito freelas para empresas de fora em 2015. Quando você começa a ganhar em dólar, fica muito difícil para as empresas brasileiras competirem com o pagamento das empresas estrangeiras. Então, se você consegue vencer essa barreira da linguagem e conseguir, seja freela, vamos supor, um desenvolvedor pleno, vamos supor que R$5.000 no Brasil seja salário legal para desenvolvedor pleno no Brasil. Vamos supor, um exemplo, né? Se você pega R$5.000 e divide por $1 a 3,50, dá $1.428, certo? $1.428 é um salário mínimo nos Estados Unidos. Então, se você é pleno aqui no Brasil, você consegue ganhar salário júnior lá fora. E uma vez que você começa a pegar o costume de fazer freela ou trabalhar para empresas de fora, realmente fica impossível competir, as empresas nacionais fica impossível competir. Então, o motivo para eu querer trabalhar fora nesse momento do tempo aqui, que era julho de 2016, o meu principal objetivo era porque eu já estava ganhando em dólar até esse mês, né? Até julho de 2016 mesmo, eu já estava trabalhando, já estava ganhando em dólar. Primeiro motivo, porque eu queria sair do Brasil. Segundo motivo, porque tinha que ser, se eu não fosse sair do Brasil, eu tinha que trabalhar remoto. E o terceiro motivo, por causa da diferença de cotação, da diferença de moeda, né? Se você vai arranjar um trabalho de 5.000 no Brasil, é muito difícil conseguir ainda mais remoto. A empresa que te paga R$5.000 pra você ser um dev pleno, por exemplo, ela vai querer você no escritório todos os dias. A mentalidade da maioria das empresas, não são todas, mas enquanto nos Estados Unidos é comum, como nós fizemos aqui no começo da nossa live, selecionamos remoto, enquanto nos Estados Unidos é comum ter várias startups, 7.662 só no AngelList, procurando profissionais que aceita remoto. No Brasil quase ninguém gosta de remoto, quase ninguém aceita isso.
Então, ainda, além de tudo, ainda tem isso, né? Hoje, a minha realidade hoje é, eu trabalho para uma empresa americana full time, eu trabalho 35 horas por semana e é uma empresa tão... A turma é tão gente boa, a galera é tão gente boa que não tem burocracia, não tem gente chata, não tem esse corporativismo de um querer puxar o tapete do outro. Eu não tô criticando as empresas brasileiras, né? Eu tô apontando os benefícios de se querer trabalhar para empresas de fora, né? Voltamos aqui para as nossas rejeições. Então aqui, ó, o Blake falou papapá, ele terminou falando desculpa por termos um sistema, uma política de imigração tão ruim. Essa foi a rejeição 9. A rejeição 10, estamos quase terminando, foi a Ju Reins. Falou, querido Fernando, seu perfil é bom, mas nós estamos procurando por um perfil com um pouquinho mais de profundidade tecnológica. Como eu era de agência web, o meu... Ao invés de ser o cara especializado, eu era o cara que entendia um pouco de cada coisa, por isso que eu falava que eu era full stack, né? Então eles estavam procurando por alguém que fosse mais um conhecimento mais profundo de alguma coisa. Olha lá, a maior parte do trabalho na empresa deles incluem algoritmos de alta performance, estatísticas avançadas e computação distribuída. Olha só que complexo, né? Se você ganhar experiência em qualquer uma dessas áreas, nessas áreas, mesmo que seja... Olha esse feedback, presta atenção nesse feedback da Joanes, né? O seu perfil é bom, mas nós estamos procurando por alguém com mais profundidade tecnológica. A maioria do trabalho aqui na nossa empresa inclui algoritmos de alta performance, ou estatística avançada, ou computação distribuída. Olha só, eles estão precisando tanto de profissionais que ela ainda deixa esse feedback bem legal no final. Ó, se você ganhar experiência nessas áreas, mesmo que seja como um side open source, um side project de código aberto, um projeto paralelo de código aberto, no caso que você usa para aprender só de ferramenta de estudo, não hesite em retornar o contato com ela, entendeu? Esse tipo de feedback fala, eles estão precisando muito. Se eles estão precisando muito, eu vou estudar, vou meter as caras para depois falar, olha esse projeto que eu estou fazendo com computação distribuída, olha esse projeto que eu estou fazendo com estatística avançada, me contrata aí, entendeu? Às vezes, meter as caras e demonstrar interesse, mesmo que esse interesse seja na comunicação antes de mais nada, ajuda muito. Então, você pode aprender com o feedback. Como no meu caso, eu estava mais procurando algo em que o meu stack de ferramentas fosse ser mais útil, eu peguei esse feedback e agradeci e continuei procurando. Essa foi a 10ª rejeição. Estamos terminando, 11ª rejeição. Olha esse aqui, hein? Oi, Fernando. Muito excelente conhecer você. Obrigado pela sua resposta. No momento, nós estamos criando ainda o nosso departamento de imprensa, marketing, publicidade. E nós estamos procurando por escritores, escritores com conhecimento no espaço de Ethereum e blockchain. Você tem experiência como escritor? Artigo, blog, post no Reddit, por exemplo? Sobre contratar desenvolvedores, isso é algo que a gente vai fazer em setembro e outubro, né? Nós estávamos em julho, meus boletos não podiam esperar até setembro e outubro. Então, não foi a 11ª rejeição. Certo? Dando continuidade na nossa história, agora que eu compartilhei as rejeições, aliás, tem uma rejeição com feedback aqui, né? Olha o feedback desse cara. Ele falou, infelizmente neste momento nós não estamos patrocinando vistos. Também, trabalhar remotamente para essa posição de sênior não é algo que a gente está considerando no momento. Olha só, isso é meramente a minha opinião pessoal.
E eu só estou oferecendo para você na esperança de você achar que vai te ajudar. Mas eu achei o seu portfólio, eu achei que o seu portfólio era impressionante. Você claramente tem um foco forte em PHP. Dito isto, dada ao seu GitHub e blog limitado, eu ficaria, no caso, desconfortável em continuar para uma posição sênior que não é relacionada a PHP, entendeu? Então, no caso aqui, ele olhou meu portfólio, achou meu portfólio impressionante, ele achou que o meu portfólio tinha muito foco em PHP. Como eu disparei isso aqui cegamente no Hacker News para todo mundo que estava contratando de todas as vagas, esse cara claramente não tinha uma vaga de PHP, ele tinha uma vaga de outra coisa. Então ele só queria dar um feedback dele falando que eu deveria aproveitar que o meu portfólio era forte no PHP e focar mais nas vagas de PHP. Então ele deu um feedback legal para que eu continuasse a minha procura por trabalho, certo? Vamos ver um feedback positivo depois de tanta negativa? Naquele feedback específico da pessoa, falando: se você tiver conhecimento nessa área, mesmo que seja num side project de código aberto, a pessoa estava falando para mim claramente que se eu quisesse aprender isso via faculdade, ou se eu quiser aprender isso via jornal impresso, não importa. Desde que eu conseguisse adquirir o conhecimento, se quem está me dando o conhecimento é o Google de graça, ou é o YouTube de graça, ou é o curso de 20 mil reais, ou é a faculdade de 5 mil, 3 mil por mês, não importa quem está te dando o conhecimento. O importante é você adquirir o conhecimento, certo? Baseado no feedback da Joana, que foi... Nós estávamos no core, foi o reject com feedback, não, que foi o último reject que nós recebemos, que foi o 10, aqui, né? Baseado no feedback da Joana aqui, ela não tá falando assim, corre pra faculdade, vai lá, faz um curso e depois me procura. Não, ela tá falando, inclusive o motivo para ela colocar mesmo que seja, é porque... depende também da forma como você mais está acostumado a aprender, né? O fato dela ter colocado aqui, mesmo que seja como um projeto paralelo de código aberto, não hesite em entrar em contato. Então ela não quer saber como é que você adquire esse conhecimento. A empresa exige que você tenha o conhecimento. Claro que muitas vezes tem muitas coisas em que a faculdade ela te traz uma vantagem para... já te dá um caminho das pedras mastigado, certo? Agora, mas quando você estuda a empresa, sabe qual tecnologia você quer aprender, estuda a documentação, faz projetos paralelos para aprender isso e tal, não tem problema. Não tem problema. Eu, antes de conseguir o trabalho que eu tenho hoje, remotamente para a empresa que eu trabalho hoje, as empresas que eu fazia freela, na época que eu fazia freela mesmo, que a gente já tá chegando nessa época já, quando eu comecei a fazer freela, ninguém perguntava: ei, você é formado no quê? Elas perguntavam: o que você sabe fazer? Em que projeto que você já participou? Posso ver seu portfólio? Posso ver seu currículo? Eles querem saber o que você já fez, e não é assim, para que empresa você já trabalhou também, né? Se o seu portfólio tá cheio de projeto seu, tá cheio de projeto que você faz pro bono, né? Você precisa dar dicas para as empresas de quais são as tecnologias que você está confortável. Uma vez que você mostra para as empresas que você é confortável nas tecnologias que você usa, dificilmente elas vão querer: olha, mostra para mim seu diploma para você me provar que você concluiu isso aqui. Não faz o menor sentido. Até porque, por exemplo, quem se formou há 10 anos atrás, quem se formou em 2003, que foi quando eu abri a minha empresa em São Paulo, e atendi empresas no Brasil, quem se formou naquela época está defasado. Quando você escolhe ser desenvolvedor, você escolhe ser estudante para a vida toda. Você não para de estudar quando você sai da faculdade. Então é isso aí. Bom, continuando, nós estamos agora, terminamos as rejeições, né? Agora deixa eu mostrar um feedback positivo, tá?
Tá? Eu estou terminando de compartilhar com vocês as minhas rejeições, as coisas. A ideia de compartilhar com vocês as minhas rejeições é para mostrar para vocês que todo mundo já esteve na merda. Todo mundo passa por isso para poder chegar. Para você conseguir o que você quer, você precisa passar por fracassos, né? Você se acostuma a fazer. Você se acostuma, por exemplo, a fazer entrevistas fazendo entrevistas. Você começa a fazer entrevistas boas, fazendo entrevistas ruins. Várias vezes. Pensa assim, se você espera muito para poder dar o primeiro passo, para poder começar a tentar correr atrás do que você quer, se você espera muito, e se a empresa ideal que vai te contratar, no dia te dá um branco e você não consegue, no dia da entrevista te dá um branco e você não consegue performar bem. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ser contratado, mas você é o cara que essa empresa quer. Então depois que se você colecionar um monte de rejeição e não ligar para as rejeições, se você não dá a mínima para as rejeições e colecionar essas rejeições e mete a cara mesmo, tenta fazer entrevista e tudo mais, se você faz isso, você vai acostumar a fazer entrevista. Chega uma hora que nem dá mais frio na barriga, porque você já... Se contratar, beleza. Se não contratar, tem um monte de gente querendo. Eu tava sempre tentando manter a cabeça otimista. Mas, olha, os boletos estavam chegando, né? Então eu precisava da grana. Vamos lá, continuar aqui, ó. Aqui um feedback, né? Hi, Fernando. Oi, Fernando. Obrigado por enviar o seu currículo para considerar... Era uma vaga de PHP, ó. Para considerar para nossa vaga de PHP arquiteto desenvolvedor. Por favor... Me avise se você está disponível para implementar um código, um exercício de código para demonstrar o seu conhecimento técnico para a gente. Ó, veja bem, ela quer que eu faça um teste de código. Se você puder, por favor me avise que eu vou enviar para você um link com um documento de PDF descrevendo o exercício inteiro que você deve fazer em torno de 2 a 4 horas que você deve ter para implementar isso, né? Então, aí esse é um feedback positivo, né, em que a empresa me convidou para fazer um teste. Né? Eu queria mostrar para vocês, ó, repara que o assunto era Full Stack Web Developer, o mesmo cold mailing que eu mandei para todo mundo no Hacker News. Então, eu atirei às cegas e acertei uma vaga certa, legal, que, by the way, não deu em nada também, né? Não deu em nada, mas eu acertei uma vaga certinha, entendeu? E eles me mandaram um teste e tal e não passei. Mas foi um feedback positivo, foi legal. Foi uma eu recebi, é que eu tô compartilhando as rejeições, mas eu recebi também vários e-mails me convidando para entrevistas. Eu fiz muitas entrevistas, né? Vamos lá. Mas esse do Hacker News, lembrando que nós estamos na terceira dica, na terceira ideia que eu tive. A ideia do Angel List não deu em nada. A ideia do Founder to Be, ela me trouxe o primeiro freela que eu fiz na vida. A ideia de mandar cold mailing pro Hacker News foi uma ideia ridícula, não deu em nada também. Aliás, eu devia ter falado isso até antes, né? Antes de mostrar esse monte de rejeição aqui, não deu certo pra mim. E eu vou explicar pra vocês o porquê. E agora tá na hora de entrar na quarta ideia que eu tive, que também tem a ver com o Hacker News. Deixa eu ver se eu já compartilhei tudo. A gente dá continuidade, tá na hora da gente dar continuidade, né? A quarta ideia é o seguinte. Lembra que eu falei do Hacker News? Quem é que lembra que eu falei que o Hacker News tem essa parada aqui, um post por mês? Que ele tem um post por mês que eles colocam Who's Hiring, certo? Aí o que eu fiz? Peguei todos os e-mails. Lembra que eu cheguei aqui através do Google? Olha, ele tem um por mês, ó. Quem está contratando? Maio de 2019. Quem está contratando? Agosto de 2019. Quem está contratando? Janeiro de 2019. Fevereiro de 2019. Então eu entrei em um por um e cheguei aqui, bota arroba, tem 58 arrobas aqui também. Caramba, tem 58 certinho em todos eles, né? Será que tem multiloading? Deixa eu ver. Ó, esse aqui, por exemplo, tem 76. Então eu entrava nas páginas, chupinhava todos os e-mails das páginas via script e mandava para toda uma galera este texto aqui.
o meu texto Last Cold Mailing, não, esse aqui não, eu vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui, que foi o meu primeiro texto de cold mailing que eu fiz, ok? Tem um aqui que eu também quero compartilhar, que é um reject com cold back. Não, é pequenininho, é um pequenininho. Não sei se é o 11 já foi, eu tô meio perdido, não liga não. Aqui, reject feedback, aí tem feedback 1, né? Já falei. Aí tem o reject com feedback. Lembra, ó, aqui tá, olha só que legal. Eu mandei o texto pra todo mundo, né? Olha que interessante. Eu mandei o texto pra todo mundo. O assunto era esse, né? Aqui eu não cortei o e-mail porque eu sem querer mandei o e-mail pro próprio Hacker News, né, bicho? Vai vendo. Eu mandei o meu cold mailing pro próprio Hacker News, ycombinator.com. Eles me responderam. Aí o pessoal do Hacker News respondeu isso aqui, ó. Fernando, nós não estamos contratando, mas você devia postar. Olha isso, eu não sabia disso. Ele me deu um feedback que esse feedback foi a minha ideia número 4. Eu falei, what? Podia fazer isso. Ele falou, nós não estamos contratando, mas você podia postar no nosso mensal Who wants to be hired? Quem quer ser contratado? Aí eu não sabia disso, eu falei, pô, eles têm uma seção de quem tá contratando, que era a seção que eu usava para puxar o e-mail de todo mundo. E eu falei, pô, eles têm uma seção também que as pessoas postam as próprias informações sobre quem quer ser contratado. Eu falei, pô, que maneiro, hein? Que legal. Então eu vou botar lá também. Essa foi minha ideia número 4. Inclusive, esse foi o feedback 2, né? Deixa eu ver aqui se tem o feedback 3, né? Olha só, olha isso. Lembra que eu falei, eu tava com a ideia de chupa e-mail, manda e-mail, chupa e-mail, manda e-mail, trabalho braçal, mas eu tava fazendo e não tava doendo nada, tava à toa mesmo. Enquanto eu não tava fazendo entrevista, eu tava disparando e-mail, né? Olha essa resposta que eu mandei, que o cara me deu, ó. Mesmo e-mail, mesmo spam pra galera. Secondspectrum.com respondeu o seguinte: Ei, Fernando, provavelmente seria melhor não mandar esses e-mails todo mês. Ou seja, eu mandei 2 vezes o mesmo e-mail A empresa do cara tava contratando e a mesma empresa tava em 2 meses diferentes no Hacker News. Então o cara pegou e me respondeu o e-mail reclamando por que eu tava mandando esse mesmo e-mail todo mês, né? Aí eu respondi assim, ei Carl, lembra? É o Carl lá, o primeiro feedback que ele deu, eu compartilhei um feedback dele com vocês, né? Então, aí eu respondi e falei, ei Carl, desculpa, I'm sorry about that, desculpa sobre isso, desculpa, foi um problema no meu bot. Não tinha bot, era braço. Mas eu falei, foi um problema no meu bot. Fixei, já arrumei. Né? Cara, que vacilo. Quando eu vi isso, eu falei, putz, que vacilo. Então, vamos pra minha 4ª ideia, né? A 4ª ideia é que o cara lá do Hacker News deu, né? A gente tem aqui o Reject Feedback 1, 2 e 3. Eu já compartilhei com vocês as 3 rejeições com feedback. Né? Aí tem aqui rejeição com entrevista ainda, né? Antes de ir para a ideia 4, deixa eu compartilhar a rejeição com entrevista. Aqui no caso era conversando com o s5a.com, né? Aí aqui já depois de uma certa troca de e-mail, eu só queria compartilhar a rejeição, né? Teve entrevista, mas teve rejeição. Então, de baixo para cima aqui, ó, dia 13 de julho, né? A gente tava combinando uma reunião. A gente tava combinando uma entrevista, né? Aí eu, claro, 9h45 tá bom. Aí eu falei, bom dia, John. Eu já tô na conversa, eu tô pronto pra conversar. Por favor, me envie o link. Quando você estiver pronto, Fernando, né? Aí o cara pegou e me mandou um link do Hangouts, né? Pra gente conversar. Eu fiz a entrevista no dia 14 de julho. 14 de julho eu fiz a entrevista, conversei. Aí no dia 21 de julho, uma semana depois, ele me respondeu falando isso.
o que eu tô ouvindo dos meus recrutadores é que nós estamos procurando preencher alguns papéis que requerem um pouco mais de experiência no momento. Eu vou continuar lutando por você aqui e nós definitivamente vamos entrar em contato se uma posição que combine melhor com a sua experiência apareça. Boa sorte na sua procura. Me avise se tiver qualquer coisa que eu possa fazer para te ajudar. Take care, John. Então, quer dizer, isso aqui foi na verdade, eu só peguei esse finalzinho, que foi a rejeição mesmo. Eu só peguei o finalzinho para mostrar para vocês que às vezes também uma troca de e-mails longa pode levar para uma entrevista. Às vezes a entrevista leva para mais troca de e-mails. Às vezes as outras trocas de e-mail leva para mais entrevistas ainda. E às vezes tudo isso é em vão e você acaba sendo rejeitado. Isso acontece, tá bom? Então essa foi rejeição com entrevista 1. Rejeição com entrevista 2. Vamos lá. Reject Feedback 2, ó. Quando eu recebi esse feedback do Hacker News falando, vai lá no Who Wants to Be Hired, coloca suas informações lá, eu falei, bora. Então se você procurar aqui, vamos ver o que eu coloquei lá em 2016. Vamos procurar pelas minhas informações aqui. Fernando, sou eu. Olha só, esse tipo de post, você joga e aqui eles te dão uma espécie de template. Você entra, copia esse template, cola num comentário, preenche o template, beleza, você se colocou no mercado, deu a cara a tapa, ok? Então vamos dar uma olhada. Então eu copiei esse template, vamos procurar aqui para ver a minha informação aqui, ó. Olha só, Fernando em 5 de julho de 2016, estava caçando trampo. Location, Joinville, Brasil. Remote, yes, aceito. Willing to relocate, tá disposto a mudar de casa, né? A se realocar? Sim. Tecnologias, PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, MySQL, MongoDB, Git, Amazon Web Services, jQuery, Composer, Symfony, Laravel, Doctrine, Redis. Eu não manjo de Angular, mas eu botei, entendeu? React, eu nunca tinha feito nada em produção em React, mas eu coloquei. Porque esse é o tipo de coisa que eu pensava assim, se a empresa precisar, eu vou aprender em tempo hábil e vou mostrar que eu consigo, entendeu? Então, quer dizer, eu tentava pegar a oportunidade, eu tentava pescar. No caso do React e do Angular, por exemplo, eram tecnologias que eu não tinha experiência em produção. Eu tinha um estudo aqui, um estudo ali, mas não tinha nem código para provar que eu sabia. Mas esse é o tipo de coisa que eu pensava, se aparecer uma empresa falando eu quero desenvolvedor React, eu falei, meu, pra que dormir, né? Não, em 3 dias eu viro desenvolvedor React. Eu pensava assim, pelo menos, né? Pra autoestima é bom. Node.js, React, Gulp, Bower, Sass, Less, Styles, sou fã de Styles até hoje, mas eu não uso mais. WordPress, Drupal, coisas do meu dia a dia que eu já fazia mesmo. Currículo, no meu domíniozinho aqui que nem tinha HTTPS na época. Coloquei meu e-mail e tô falando aqui, eu sou um desenvolvedor, aqui eu coloquei o mínimo de descrição sobre eu mesmo, né? E aqui eu falei, eu sou um desenvolvedor full stack web developer do Brasil, de 33 anos, que é quantos anos eu tinha em 2016, certo? E eu tenho mais de 14 anos de experiência no desenvolvimento web. Eu posso contribuir fortemente para melhorar a performance, a escalabilidade, a usabilidade e a confiabilidade de projetos de desenvolvimento. Não tem muitas empresas que programam, aí é complicado para quem está começando. Aí é a vantagem de você ser contratado remoto, porque a pessoa não consegue ter muita segurança para sair para outra cidade e tal. Pois é, cara, se você vai procurar vagas remotas com um inglês legalzinho, não tô falando inglês fluente, porque nessa época aqui meu inglês era muito pior do que é hoje. Eu tô pra falar pra vocês que meu inglês melhorou uns 50% depois que eu comecei a trabalhar pra empresa que eu trabalho hoje. Depois de fazer a ideia 4, deu errado, cara na parede de novo, não funcionou. Vamos para a ideia 5. A ideia 5, eu mudei um pouco o meu approach. Eu criei a terceira versão do meu texto, certo? Vamos mostrar pra vocês o que mudou aqui. Olha só. Ela ficou um pouquinho mais comprida, mas eu vou dividir esse texto por pontos.
Eu ia entrar em contato com agências através dos sites das agências e eu precisava bolar um texto que eliminasse o máximo a burocracia, porque eu estava meio de saco cheio de fazer entrevista já. Entendeu? Eu tava fazendo muita entrevista e eu percebi que, por experiência própria, eu percebi que as ideias anteriores, AngelList, Founder to Be, Hacker News, mandar cold e-mail para quem tá contratando na Hacker News, todas essas ideias anteriores, elas tinham uma característica que não me agradava muito, que era, pelo fato de que as empresas estão contratando pessoas para fazer parte da equipe, mesmo que seja uma vaga remota, mesmo que seja remotamente, essas empresas, elas precisariam... eu precisava dar a sorte de ter conhecimento das ferramentas exatas que essas empresas precisavam. Eu precisava ter essa sorte. E eu descobria que eu não tinha essa sorte depois da entrevista, na entrevista, durante a entrevista. Entendeu? Então, na hora de fazer um teste, percebia que eu não era uma boa aquisição para a empresa, um bom candidato, porque muitas vezes, porque a empresa, como ela quer contratar você para fazer parte da equipe, ela vai ser mais burocrática. Então eu falei o seguinte, neste e-mail eu falei: oi, olha só, meu nome é Fernando Santos e eu sou um desenvolvedor full stack do Brasil. Eu estou procurando, olha só, eu mudei o approach, eu mudei a forma de abordar. Como era para as agências, não era mais vaga. Concluindo o que eu estava falando antes, se a empresa quer você para fazer parte do time, elas vão ser mais burocratas. Vai ser um processo mais burocrático, porque elas querem ter certeza de que você é o cara certo. Então vai ter um monte de entrevista, vai ter um monte de código, vai ter um monte de teste, vai ter pair programming se for preciso, certo? E eu queria cortar essa burocracia. Então eu pensei, com as agências... O meu último freelance foi para uma agência. Por que não focar nas agências? Aí eu tive aquele momento eureka. Epa, vamos focar nas agências. Então eu preciso encontrar as agências para... Como as agências elas têm demanda de trabalho, elas podem me contratar como freela. Ao ser contratado como freela, eu não preciso da burocracia necessária para ser contratado como funcionário. Por quê? Porque se eu quero contratar você como meu freela, eu tenho a demanda do trabalho, eu mando o trabalho para você, um trabalho de teste. Eu mando esse trabalho para você de teste. Se você se dá bem, você faz esse trabalho legal, manda um teste para você fazer. Se você faz esse teste, eu vou começar a te mandar trabalho direto. E eu percebi que as agências, elas trabalham assim. As agências do mundo inteiro, fora do Brasil, elas trabalham assim. Elas têm elas têm os funcionários delas e elas têm um hall, elas têm um cadastro de terceiros, de freelancers, que elas mandam trabalho quando elas têm muita coisa para fazer. Era isso, esse é o tipo de coisa que eu queria, porque não tinha a burocracia. Agora tá na hora de traduzir esse meu texto para mostrar o que mudou, né? Oi, meu nome é Fernando Santos e eu sou um desenvolvedor full stack web. Desenvolvedor web full stack do Brasil. Eu tô procurando por oportunidades de freelance. Repara que eu não tô mais falando de sair do Brasil, não. Eu tô procurando por trabalho freelance ou uma oportunidade de full time. Então eu jogava para as empresas, eu fiz o texto pensando em jogar as duas. Quer me contratar como freela? Show. Quer me contratar como full time? Estamos aí. Eu também estou disponível para realocação se necessário. Uma linha só falando, né? Eu tenho mais de 14 anos de experiência em desenvolvimento web. Eu trabalhei na minha própria empresa desde 2003. E agora eu quero um novo desafio. Novos desafios eu quero. Eu posso trabalhar no back-end, PHP, Symfony, Laravel, MySQL, MongoDB, etc. No front-end, JavaScript, HTML5, CSS, React, Angular, DevOps e Automation, Docker, AWS, Git, Gulp, etc. Eu também posso trabalhar com WordPress, Drupal 8 ou ajudar os seus projetos com melhoria no performance, experiência do usuário, SEO e usabilidade. Estou tentando me vender nesse texto, né? Por favor, cheque o meu portfólio online,
que isso eu já tinha pronto, né? Aí já é a terceira versão do meu texto, eu tinha que ter uma versão, eu já tinha, né? Aí olha só, eu aproveitei que, no caso, o meu último freela eu ganhava $35, eu já aproveitei para avisar, eu aproveitei a oportunidade para aumentar o meu valor por hora, porque aí me dava margem de negociar, certo? Então aqui, daqui pra cima, como eu tava lendo pra vocês, daqui pra cima eu estou me apresentando. Daqui pra baixo eu já tô despejando tudo, porque eu sabia, a ideia, no caso aqui de falar quanto eu cobro, é justamente pra saber que se a empresa respondeu, quer dizer que ela tá disposta a me pagar quanto eu quero ganhar, entendeu? Então eu falei, eu estou acostumado a cobrar $45 por hora para posições de contract position, é tipo terceirizado, entendeu? Não faço parte da equipe, não fazendo parte dos funcionários, é contract por trabalho, né? Por job, é o terceirizado. Eu uso o aplicativo Rescue Time, isso também está nos slides, tá? Eu uso o aplicativo Rescue Time para rastrear todas as horas para rastrear as minhas horas trabalhadas e a minha produtividade. Este aplicativo é muito legal, eu adoro rastrear a minha produtividade e ele para toda vez que eu não estou no computador. Mesmo se for para levantar para tomar um copo d'água, eu queria passar a confiança das empresas de que eu não estou mentindo que o meu tempo trabalhado tem um aplicativo que rastreia, que eu gosto de rastrear a minha produtividade, para mostrar que todo o tempo que eu for cobrar dessas empresas é um tempo que tem relatório, não é a minha palavra contra a sua. Se eu falar que levou 5 horas, eu tenho como provar e o Rescue Time é um aplicativo que ajuda nisso, né? Então aqui eu já falei quanto que eu cobrava por hora, passei a confiança para as empresas através de um aplicativo, de que eu rastreio tudo, e o resultado é que eu cobro apenas pelo tempo que eu tô realmente trabalhando para você. Então eu acabo fazendo mais em menos tempo, por causa da precisão do meu relatório de horas. Então eu tô tentando agora me vender a minha forma de trabalhar. Olha só, essa parte aqui foi a que mais deu certo pra mim pessoalmente. Eu falei, as primeiras 5 horas, como eu sei que eu tô mandando contato para as agências têm trabalho para fazer, certo? Então aqui no final eu falei, as primeiras 5 horas de trabalho para você são de graça. Você pode usar isso para avaliar as minhas habilidades e a minha agilidade no código para fazer o trabalho. Minha agilidade, my coding agility to get the job done. Tipo, a minha agilidade no código para fazer o trabalho, para terminar o trampo, entendeu? Então, o meu objetivo ao falar isso aqui era acabar com a burocracia. Você não precisa fazer 10 entrevistas comigo não, me passa um trabalho aí, que eu trabalho 5 horas de graça para você, você avalia o meu código, gostou, me manda trampo, não gostou, parte para a próxima, muito obrigado. Aí eu termino aqui falando, essas são as minhas informações de contato se você tiver interesse em me contratar. Skype, Twitter, GitHub, AngelList, LinkedIn e Facebook, aí eu já botei tudo. Aí eu terminei com um pouquinho de paixão, que é uma coisa bem brazuca que eu gosto. Eu terminei falando que eu adoro codar, eu adoro aprender e adoro ensinar. Se você tiver qualquer pergunta sobre a meu respeito, por favor não seja tímido, please don't be shy. Então eu peguei esse texto, qual é o próximo passo? Despachar esse texto. Para quem que eu vou mandar esse texto? Lembra que eu falei para vocês? Mandar para os websites das agências. Então o que eu fiz? A primeira coisa que eu comecei a fazer foi procurar no Google. Como eu já tinha trabalhado no passado para uma agência de Washington, eu procurei, por exemplo, e eu também tinha trabalhado... Não. Eu tinha trabalhado para uma agência de Washington só, neste ponto do tempo, certo? Só que era o seguinte, como eu sabia que as libras tinham uma cotação melhor do que a do dólar, a primeira coisa que eu fiz foi London Web Agency.
London Web Agency. Aí eu comecei a entrar, olha só, London Web Agency. Aí eu comecei a entrar as agências de melhores agências de Londres. Então quer dizer, olha só, eu tava atrás das agências web. E eu tava mandando, e eu já tava com o texto pronto. O texto tinha tudo que eu queria, né? O texto, last code e-mail. O texto tinha tudo que eu queria. Ele dizia quem eu era, ele dizia ele diz quem eu sou, de onde eu sou, o que eu sei fazer, desde quando eu faço isso, o link para o meu portfólio, quanto eu cobro, como eu trabalho, dou as 5 horas de graça, as informações de contato e um pouquinho de coisa passional no final para dizer que eu sou gente boa, né? Então eu já estava dizendo tudo isso neste texto. Então para mim o texto estava ideal para mandar para as agências web. Então eu comecei a procurar, mas deixa eu falar para vocês. Sabe quanto tempo eu fiz isso? Eu sentei num domingo. Lembra da rejeição do camarada que reclamou que eu mandei 2 vezes o e-mail para ele? Lembra disso? Eu falei, eu não quero cair nesse mesmo problema agora. Eu não quero correr o risco de mandar o mesmo contato para 2 sites diferentes. Então a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma planilha no Excel para catalogar todo mundo, entendeu? Eu abri essa planilha no dia 8/7/2016, certo? Eu criei essa planilha em 2016, em julho. Era um domingo, se eu bem me engano, se eu bem me lembro. Era um domingo e eu passei o domingo inteiro fazendo isso. Eu enviei exatamente, olha só, 97, 98, 99, 100, 101, 102. Eu mandei 102 contatos, certo? Certo. Desses 100 contatos foram assim, ó. Deixa eu mostrar. Eu procurei, primeiro, agências web em Londres, porque eu tinha interesse em trabalhar para Londres também, fazer freela por causa da cotação da Libra, que é melhor do que o real. Certo? Aí eu fui abrindo sites, entrava aqui, por exemplo, isso aqui, tem várias agências web e tudo mais, e não sei o que. Aí eu clicava em contato. Tem um e-mail aqui. Quando tinha e-mail, eu copiava, mandava por e-mail. Quando tinha formulário de contato, eu preenchia o formulário de contato mesmo, né? Aqui no caso, prêmios de agências, né? Aí eu entrava, essas agências premiadas pagam bem, né? Então eu entrava entrava na agência, aí procurava lá o contatinho, tem sempre o contatinho, concordo, porque você tá lá em Londres e as leis de lá são uma porcaria, pra cookie, certo? Então tem um e-mail aqui também, poderia copiar, mas eu vim aqui, eu dava preferência no formulário de contato. Olha que legal, eles têm empresa no Brasil, prospectar clientes na América Latina, legal, é uma agência grande mesmo, né? Eu nunca ia na lista de vagas de trabalho aberta, né? Eu nunca ia na lista de trabalhos, eu ia sempre no formulário de contato. Colava, entrava no site, entrava no formulário de contato, colava o meu texto, ia na planilha, colocava a empresa na planilha, ia pro próximo. Eu passei o domingo inteiro fazendo isso até bater 100, mas não foram todas de Londres. Quando eu enjoava de Londres, eu colocava Canadá Web Agency, Canada. Aí abria. Então, aí eu pegava um monte, tipo, eu falava, vou fazer 20 do Canadá. Beleza, 20 agências do Canadá. Aí o que eu fazia? Agora eu quero Los Angeles. Eu ia nos lugares onde o custo de vida é mais caro, né? Web Agencies de Los Angeles, abria. Até que eu também procurei por Washington Web Agency. Abre numa nova aba, vai no formulário de contato, cola o meu texto lá, cadastra a empresa na planilha, vai pro próximo. Agora, até que eu encontrei um site, gente, que pra mim foi um achado. Eu encontrei esse site aqui, ó.
Clutch.que? Clutch.co. Eu encontrei esse, não é esse, amigo. Ou é esse mesmo. Eu encontrei esse site, cara. Sabe o que esse site tem pra você de mão beijada? Sabe o que esse site te dá? Esse site permite que você encontre web agencies categorizadas. Era o que eu queria. Desde o comecinho. Drupal, WordPress, Magento. Por tecnologia que eu entendesse. Certo? Olha que interessante. Aqui no caso, WordPress, por exemplo. Agências web especializadas em WordPress, certo? E o legal aqui era o seguinte, que eu podia ordenar, eu poderia ordenar, olha que legal, no resultado aqui, eles mostram quanto que a agência web cobra por hora, entendeu? Então, por exemplo, eu sabia, aqui no caso eu tenho 552 empresas especializadas em WordPress, que eu posso, por exemplo, ordenar por lugar ou coisa assim, ou eu posso filtrar, por exemplo, só as que estão nos Estados Unidos. Será que eu posso digitar qualquer outra coisa aqui? Por exemplo, só as de Nova York. As agências web que manjam de WordPress, que estão em Nova York. Vamos lá. Upa. No, baby. Eu acho que eu procurei errado. State. NW. Vamos ver, né? Vamos ver se rola, né, amigo? Tá bom. Ó. Então aqui eu tenho 24 agências web, que era o meu foco, especializadas em WordPress, que era o que eu queria também, por exemplo. Um exemplo, né? Eu poderia mudar para Drupal e tudo mais, ou só PHP e tudo mais, mas o que me interessava era quanto elas cobravam por hora. Uma agência que cobra... Uma agência que cobra de 25 a 49 dólares por hora não é uma agência que vai querer me contratar, porque essa agência já é barata demais para alguém que está em Nova York. Por outro lado, uma agência que cobra 150 dólares a 199 dólares por hora, lembra do meu e-mail, lembra do meu textinho? Aqui no caso. Que é esse aqui? O mesmo? Oxe, Ctrl A. Lembra do meu textinho em que eu falo o K? Não, eu tenho uma para cada país, né? Cobra o Pedro, né? Ela cobra. Então aqui, esse site, ele não mostra o cliente, ele mostra as agências web, ele mostra as empresas que eu quero que me contrate. Só que essas empresas, elas são, como são agências web, aqui você vê quantos funcionários elas têm e quanto elas cobram por hora. Então quer dizer, essa empresa, por exemplo, ela cobra do cliente final 150 dólares a 199 dólares por hora. Eu sei que essa empresa tem interesse em me contratar, porque se eu cobro 45, olha só, se no meu texto que eu vou mandar para geral, eu digo que eu cobro 45, pensa comigo, se essa empresa fecha um cliente de 150, vamos supor que seja 100 horas de trabalho, vamos supor que seja 100 horas de trabalho a 150 dólares por hora. Dessas 100 horas de trabalho, dá 15 mil dólares. Dessas 100 horas de trabalho, eles vão me dar 50, eles vão me dar 45. Ou seja, eles vão ganhar 15 mil dólares, eles vão me pagar 4.500 para fazer todo o trabalho para eles, WordPress, e eles vão lucrar 11.500. Eles vão lucrar 11.500 em cima do meu trabalho. Então, para esse tipo de empresa, que o meu trabalho seria um apelo, seria uma coisa melhor, entendeu? Então aqui, por exemplo, aqui é quanto eles cobram, aqui é o mínimo para eles pegarem um projeto, no mínimo 50 mil dólares. Esse aqui no mínimo 50 mil dólares, né? Aqui é 75 mil dólares. Então o que eu fazia? Eu pegava esse tipo de coisa, ia visitar o site da empresa, mesmo esquema. Get in touch, entre em contato, preenche.
Oh, oh. Aqui no caso é pra freela, né? Olha a foto da galera, que legal. Aqui eles têm o join, blá blá blá, tem as vagas e blá blá blá, mas eu geralmente eu procurava um formulário um pouco mais aberto do que este, Get in Touch aqui, certo? Deixa eu ver, Number of Employees, blá blá blá, eu selecionava qualquer coisa e mandava mesmo assim, mas vamos ver se eles têm contato mesmo. Não, eles não têm, mas eu tentava fazer com que o meu texto fosse, certo? Então eu passei um tempão nessa clutch aqui.co, pegando as agências a rodo e enviando. Então deixa eu contar o que aconteceu no final das contas, entendeu? Então, depois que eu passei o domingo inteiro fazendo isso, o resultado foi que eu mandei 100 contatos, não mandei mais, tanto é que aqui eu terminei no mesmo dia, né? Desses 100 contatos, eu fiz em torno de 20 entrevistas. Que das 20 entrevistas que eu fiz, eu consegui 3, um emprego e 2 freelas. Só que um desses 2 freelas era a empresa que eu trabalho hoje. E eu tava apaixonado pela empresa que eu trabalho hoje, né? E só que é o seguinte, com a empresa que eu trabalho hoje, ela me deu um freela para fazer. Só que o freela era uma landing page, no caso eles falaram, nós vamos usar essas 5 horas de trabalho aí para testar a empresa que eu trabalho hoje. E eles me deram uma landing page do Greenpeace para fazer, né? E eu achei muito legal, porque o design tava bonitinho e tudo mais, e eu falei, pô, eu preciso impressionar esses caras. Só que, veja bem, os 3 trabalhos eram focos totalmente diferentes. O trabalho que eu consegui no Canadá, a empresa do Canadá, era totalmente focado em Drupal. Eu iria ser especializado em Drupal no back-end. O trabalho que eu consegui numa empresa do país de Gales foi freela, foi desenvolvimento em Laravel, coisa que eu gostava bastante. E o trabalho que eu consegui na empresa que eu trabalho hoje era freela em front-end, única e puramente front-end, certo? Então o que eu fiz? Eu fiz as 5 horas de graça para a empresa que eu trabalho hoje, no caso, né? Eu desenvolvi essa landing page pro Greenpeace, entreguei para eles. Eles estavam esperando a resposta. Desenvolvi, comecei a fazer freela pago, ganhando dinheiro já, para essa agência do país de Gales. E eu tinha que prestar o serviço, tinha que prestar 6 horas por dia, já como funcionário para essa empresa do Canadá. Imagina como que eu não fiquei maluco, né? Porque eu tinha acabado de conhecer as 3 empresas praticamente e não necessariamente ao mesmo tempo, né? A contratação ela se deu primeiro, foi a do País de Gales, depois a Foresight, a que eu trabalho hoje, aí depois, pouquíssimo tempo depois, não, acho que foi invertido, a do Canadá e a Foresight. Isso aí. Tanto é que a do Foresight foi a 5 horas grátis, né? O Vitor Emanuel tá perguntando se eu consegui finalizar a landing page em 5 horas. Então, eu passei um final de semana inteiro fazendo porque eu queria caprichar. Eu dei pra eles as 5 horas, mas eu queria impactar. Eu queria mostrar que eles me mandaram um mockup, eles me mandaram um design. Eu queria fazer um design responsivo e que fosse muito parecido com... Eu queria fazer uma interface responsiva e que fosse muito parecida com o que eles tinham feito. Entendeu? Esse era meu objetivo. Então é claro que eu levei o final de semana inteiro estudando e tentando fazer, porque o perfeccionismo faz com que você leve grátis. Eu não vou pegar e falar assim, codei, parou 5 horas, tá aí, analisa, gostou, não gostou, vai embora. Não, eu fiz mesmo e beleza, já era. Entreguei pra eles, né? Eu fiz em HTML puro. CSS puro, na verdade eu fiz em styles no CSS, né? Aí o que acontece? Só que eu tinha que entregar 6 horas para a empresa do Canadá e eu tava já fazendo um freela em Laravel pago para a empresa do país de Gales. Só que a empresa que eu trabalho hoje, eles gostaram tanto e eles pediram para eu cobrar essas 5 horas, né? Aí eles pediram para eu cobrar e já me passaram outro freela logo de cara, né?
Então, o que eu fiz? Então eu tive que escolher entre as três. Por quê? Porque eu tinha que escolher qual que eu ia me dedicar com mais foco. Porque a empresa do país de Gales estava pagando em libras, eu estava adorando receber em libras, e estava exigindo a metade do meu tempo. A Foresight, como a Foresight tinha um trabalho de... como a Foresight eu tinha inicialmente um relacionamento de freelance, eu podia falar para eles quanto tempo eu tinha disponível. Para esse mês eu tenho 20 horas. Para esse mês eu tenho 40 horas. Eles me perguntavam como eles são uma agência, e a realidade de agência é essa, né? Se eu sou uma agência lá de Nova York e eu te contratei para ser freela e eu gosto do seu trabalho, eu vou te perguntar quantas horas você tem para me dar por mês, porque eu entendo que o freela não faz freela para uma empresa só, entendeu? Então, eu sempre estava conversando com eles, só que estava muito divertido trabalhar para eles. E estava chato trabalhar para a empresa do Canadá. E estava legal trabalhar para a empresa do país de Gales, só que eu não estava dando conta, porque eu estava dormindo pouco, porque eu tinha que agradar todo mundo. E a Foresight eu estava sempre fazendo uma coisinha, outra coisinha e tudo mais, né? Aí eu peguei e abri mão da empresa do Canadá inicialmente. Então o que aconteceu? Para terminar essa história, eu dispensei, eu trabalhei em uma semana, imagina. Eu passei por todo um processo burocrático de contratação nessa empresa do Canadá. Comecei a trabalhar para eles criaram conta para mim numa porrada de sistema diferente que eu nem entendia direito. Olha, a gente tá gerenciando o projeto nesse negócio aqui, olha, a gente usa comunicação nesse outro projeto aqui, olha, a gente coloca o nosso registro de horas nesse negócio aqui, olha, a gente responde ticket de cliente nesse outro projeto aqui. Então eles criaram usuário e senha, criaram conta para mim numa porrada de lugar, criaram e-mail para mim. Eu trabalhei uma semana para eles e pedi as contas, pedi arrego. E eu não tava dando conta. Aí eu falei, cara, eu vou dispensar a empresa que tá sendo mais burocrática pra mim, que é essa, a do Canadá. Aí eu fiquei com 2 freelas, País de Gales e a de Washington, a que eu trabalho hoje. Aí o que aconteceu? Eu tava sempre, o tempo inteiro, metade do meu tempo, País de Gales, faz um projeto aqui, faz um projeto ali. Metade do meu tempo, Foresight, sempre me perguntando quantas horas eu tenho. Essa empresa que eu trabalho hoje, ela é tão boa, mas tão boa, o pessoal é tão gente boa, que o proprietário da empresa nunca me disse não. Pra nada. Até hoje eu nunca ouvi dessa empresa a palavra não. Nunca. Eu tô trabalhando com eles há 2 anos. E sinceramente, tudo que eu digo que eu preciso, eu falei, gente, vocês pagam pra mim a licença do PHP Storm? Pagam. Gente, eu tô contratando, eu quero comprar um curso que custa $100 de componentes em Vue.js. Vocês pagam pra mim? Paga. Tipo, é uma empresa que investe muito no crescimento profissional, entendeu? E isso foi um dos motivos pelo qual eu escolhi eles. Aí eu fiquei trabalhando para os dois, né? Juntando e resumindo a história, como ela terminou, eu fiquei fazendo freela para essas 2 empresas. Aí essa empresa de Washington, o proprietário ele me convidou para ir lá visitar. Aí eu fui lá visitar, aí lá mesmo ele me fez uma proposta de emprego e eu pensei muito e eu aceitei a proposta de emprego. E hoje eu tô trabalhando para eles há 2 anos. Remotamente há 2 anos. E é bem divertido trabalhar para eles. É uma empresa pequena, eu sou o único estrangeiro da empresa. Eu trabalho com mais do que WordPress, mas como a empresa é focada ela é especializada em ONGs, né? Como a empresa tem eu aqui, ó, contractors, eu sou considerado, como eu tô remoto para eles até hoje, né? Eu sou considerado um contractor, então tá aqui a minha carinha, Fernando Santos, né? É uma empresa bem pequena e eu sou o único estrangeiro, eu não sou nem o único brasileiro. Putz, caramba, que legal!